song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa O PACAF e a Comunidade, né? Esse programa aí já tem mais de 20 anos. E a gente sempre trazendo convidado aí para falar assunto da comunidade, falar projetos, trazer autoridades que a gente tem trazido aqui. Já teve deputados, já teve prefeitos e vários. Agora na eleição mesmo a gente contribuiu aí, entrevistando 6 candidatos a prefeito. E agora nós estamos iniciando aí mais uma etapa de final de ano, né? Encerrando aí o final de ano, mas sempre trazendo convidado, né? E hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho, nós vamos falar sobre projeto, né, na área de segurança, nós vamos falar vários assuntos, né? Aqui presente aqui ao meu lado, o Arthur e a Edna, né? E a Edna que é bombeira, trabalha como bombeira e também, né, dá a orientação de segurança, suporte, né, pessoal? Com o Arthur se apresentar aí, né, e falar, né, qual é a tua atividade. Perfeito. Bom, pessoal, então, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite, né? Meu nome é Arturo Carvalho, eu sou técnico em segurança do trabalho. Tenho uma empresa, né, de consultoria em gestão de segurança e saúde ocupacional, com ênfase também em meio ambiente. Eu e a Edna, né, nós somos bombeiros civis formados, temos um projeto social que visa atender crianças a partir de 4 anos, crianças pequenininhas, né, até seus 12 anos, um projeto social na colônia Z3, principalmente visando atender aquelas crianças de baixa renda, sim, que vêm de uma origem muito humilde, onde começa a se trabalhar cedo. Nós temos o intuito de também proporcionar aos alunos que quiserem, né, participar, porque a gente tem 2 moldes. Primeiro é o Bombeiro do Futuro, que são com crianças, um projeto gratuito para aquela criança de baixa renda, para aquela criança que já não foi acometida até pela questão de enchente, que tem interesse. A gente cobra um valor de R$10 para cobrir o valor da logística. E já temos também outra esfera, né? Porque às vezes o jovem, aquele com 15 anos, seus 16 anos, onde ele já está se direcionando, ou eu vou seguir a carreira militar no quartel, ou eu vou estudar, entrar na universidade. A gente também está ofertando para a comunidade, em especial a comunidade, né, do bairro Z3, né, da praia da Z3, até porque eu e a Edna somos moradores da praia, né, do Laranjal, da Z3, Barro Duro, então vivenciamos a problemática, né, sofremos em decorrência, sim, da enchente, então nós entendemos que a gente também precisaria ter o bombeiro voluntário do Laranjal, que é um curso profissionalizante. Então hoje a gente trabalha com 2 méritos, a professora Edna pode depois, né, falar melhor sobre o projeto com crianças, que é ela que é a professora, instrutora e coordenadora da operação. Já eu, Arturo Carvalho, trabalho só com bombeiros profissionalizantes, né, formando e depois ingressando com esse profissional para atender as necessidades da comunidade, região sul do Rio Grande do Sul, que é o que a gente vem atendendo. Então agora para se apresentar, né, a professora Edna, eu posso chamar a professora, né? Então, para te apresentar aí para o público que está nos assistindo. Boa tarde, meu nome é Edna Ferreira, agradeço ao senhor Valdir, né, por abrir esse espaço aqui para nós e para a comunidade também, né. Quero dizer que todos são bem-vindos nesse projeto, meu e do Arturo, né. Esperamos agora sábado, né, temos uma primeira aula inicial na colônia Z3, lá na Gesto, com o apoio do Michael Fouchi, e gostaríamos de receber todos vocês lá. A partir das 14 horas, então, né, sábado, já fazendo convite, oportunizando, né, sendo redundante, sim, mas pegando o gancho. Sábado, então, agora, nesse próximo sábado, a partir das 14 horas, no prédio da Gesto, né, que é uma instituição também sem fins
lucrativos, né, nos cedeu o espaço para que a gente trabalhe de forma voluntária, gratuita, objetivando treinar os colaboradores, os trabalhadores que ali prestam seu serviço também de forma voluntária. Mandar um grande salve, né, para as meninas que trabalham lá, né, atendem crianças de baixa renda, alimentação, dão todo o suporte. A gente vai fazer a capacitação desses profissionais. Porque tem vários aspectos, né, meu caro, se a gente for parar para pensar sobre segurança em geral. A segurança, ela no trabalho, ela é executada no trabalho, né? Mas uma cultura prevencionista é como se fosse uma semente, né? A gente precisa plantar ela, que ao longo dos anos ela vai semear uma cultura prevencionista, evitando que as pessoas consigam trabalhar e retornar para suas casas. Lá no processo, então, a nossa ideia é trabalhar com crianças, com que a gente consiga semear no futuro crianças produtivas, crianças com um futuro já pré-estabelecido, né, que saibam entender as necessidades de se cuidar, de se preservar e, principalmente, ser uma equipe preparada para caso que a gente venha vivenciar uma nova enchente, a gente tem uma equipe já pronta lá para dar suporte instantâneo, principalmente aos mais necessitados. Tu falaste, tu é formado em segurança do trabalho, né? Também. Fizemos algumas coisas. Tá, eu gostaria que tu desse uma orientação para o pessoal, porque, na verdade... Até posso pedir que o... Birinho, é isso, vamos começar troca o slide para nós, por favor. Para te divulgar. Esse é o curso, né, meu caro? Sim. Aqui que a gente tem, Valdir, sim. A gente tem o quê? Um curso com valor muito mais baixo, objetivando... propiciar ao aluno, aquele que tem, a partir de seus 16 anos, tem um interesse em participar de um curso profissionalizante. A gente então tem um curso com valor de R$100, a inscrição. É um curso que dura 4 meses. Pode trocar, por favor? Ele tem 4 meses, sim. E esses 4 meses eles são subdivididos por módulos. Então, cada mês o valor é de R$200. Hoje, se a gente for parar para falar, um curso profissionalizante não demora 4 meses, demora um pouquinho mais. E o valor ele é muito mais significativo. Nós, então, temos uma empresa que a gente consegue suprir esse déficit, mas também colaborar com a comunidade. Somos moradores da praia, entendemos a necessidade de termos equipes preparadas para suprir a necessidade quando necessário. Até pegando o gancho, então, meu caro, essa slide, né, ali fala um pouquinho sobre mim, quem tiver interesse, tem meus dados pessoais, tem minhas capacitações, né, eu sou instrutor do curso de Bombeiro Civil profissionalizante, né, tenho mais de 10 anos de experiência só na área operacional. Enfim, mais informações, os contatos estão abaixo ali nas lâminas. Pedir que o colega troque a slide, por favor, também. Aqui o nosso conteúdo, né? Um curso ele é extenso. Sim. A gente trabalha com vários aspectos. Isso é só falando do bombeiro profissional. Sim. Depois a professora Edna fala sobre a parte com crianças. Mas o bombeiro profissional, ele vai pagar então uma mensalidade de R$200 por mês. São 4 meses. Mais uma taxa de inscrição que já ganha uma camiseta ou um Sim. boné. Né? A sua certificação, ou seja, em maio do ano que vem, porque a nossa tendência é começar aqui Sim. na primeira quinzena de dezembro, né? Porque o pessoal ainda tá... Olha, dezembro é uma área, um momento às vezes meio delicado, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu quero fazer algo. Talvez o curso do Bombeiro Civil possa nortear para um 2025 ser mais produtivo, né, ser mais próspero. Então, ali só com relação ao conteúdo, o conteúdo é vasto, por isso são 4 meses. Pode trocar, por favor? A gente também faz alguns detalhes interessantes, né? Trocar o slide, que a gente consegue fazer os valores mais baixos, né? Birinha, trocar o slide aí, Birinha. Porque a gente tem um detalhe interessante. Perfeito, obrigado, meu caro. Então, ali, ó, valor promocional, R$199, é o valor mensal, né? São 2 encontros teóricos e 2 encontros presenciais. Recebe uma aula teórica e depois recebe uma aula prática. Isso com uso de extintor, por exemplo. Depois nós vamos para uma área industrial, onde a gente vai ter umas salas já de treinamento pré-estabelecida. Nós temos um prédio comercial aqui na Sim. região central, depois a gente passa o endereço se o pessoal quiser. Que tão logo depois a parte teórica é dentro da sala de aula, a parte prática a gente vai para áreas industriais. Então um dia usa o extintor, outro dia vai usar o hidrante, outro dia vai usar uma maca,
uma corda, uma roupa de combate ao fogo. Sim. Nós temos empresas parceiras que cedem espaços, mas não só isso, equipamentos, insumos, né? Sim. Tem mais ali? Tem. Tem. Aí, Edna, não sei se você quer pontuar alguma coisa ali. Aqui a gente também tem a parte do segundo módulo, né? As técnicas de materiais, saber usar os equipamentos, né? Equipamentos de segurança do trabalho, voltando para EPIs, né? Sim, sim. Que depois da pandemia todo mundo sabe hoje em dia o que é um EPI, né? A gente também se impressiona com esse elemento, mas ferramentas de corte, nós, cordas, lanternas, analisar equipamentos, fazer fogo em local de difícil acesso, usar uma pederneira, saber usar uma bússola, né? São elementos que o bombeiro civil, que a diferença até entrando no mérito, o bombeiro civil, ele é um bombeiro particular. Sim. Ele é um bombeiro privado, tá? Ele atende no âmbito privado, particular. Atende shows, eventos, jogos de futebol, entre outros, carnaval, entre outros elementos. Já, de outra forma, o bombeiro militar atua na sua característica no teor público, né? Vindo a ser sempre o coordenador de operação, na ausência do bombeiro civil, bombeiro militar que lidera. Na ausência do bombeiro militar, bombeiro civil lidera. Na soma dos dois, o bombeiro militar, que é o responsável por coordenar a operação. Pode passar para nós, por favor? A gente vê ali uma questão de módulos, né? Troca esse módulo, chega esse conteúdo aqui. A Edna, pessoal, ela é técnica de enfermagem também, né? Então a gente tem uma equipe multiprofissional. Não sei se gostariam de falar sobre esse slide. Aqui então a gente tem a parte de, né, os valores ali, todos os meses é um valor de R$200 por 4 aulas. Sim. Não daria um valor assim simbólico de R$50 a aula, né? Sim. R$50 da aula teórica, R$50 da aula prática. Claro que a gente pede 4 aulas porque a gente tem que certificar que o nosso profissional, ele recebeu o treinamento adequado, que ele encontra-se em condição de uso, que ele sabe utilizar das técnicas necessárias. Até porque, em situações, né, em realidades que a gente possa estar vivenciando decorrente de um sinistro pode ser considerado um incêndio em grandes proporções. Uma coisa que tem acontecido bastante é implosão, explosões, né, soterramentos, né, queda de prédios. O bombeiro civil, não é que ele não possa atuar, mas caso necessário ele esteja na planta, ele vai poder. Sim. Né? Então é treinar pessoas para ter uma nova profissão, para ter um caminho longe das drogas, um caminho onde tenha uma perspectividade de cuidado de saúde, de preservação da vida, de ter uma proatividade, de ter uma boa relação social com a comunidade. Por isso a nossa ideia é trabalhar com o pessoal da colônia Z3, né? Barro Duro, a Praia do Laranjal, e Balneário dos Prazeres, perdão, e a Praia do Laranjal, Santo Antônio, Valverde, enfim, os bairros indiferentes, né? A nossa ideia é o projeto do bombeiro voluntário do Laranjal, bombeiro civil, que é aquele profissionalizante, para quem tiver interesse, depois deixa o meu contato aí com o pessoal, e também com a professora Edna, o bombeiro mirim, chamado também de bombeiro do futuro. Vamos falar sobre o bombeiro mirim. Aí é que eu acho que domina mais nessas aulas aí com a criançada. Gostaria que tu nos falasse como é que funciona essas aulas e como é que é feita a preparação desse jovem aí para aprender, né? Porque depois, muitas vezes, o jovem tem sonho, né? Tem sonho de ser um militar, né? De ser um médico, mas para quem hoje está nessa carreira de militar, quer um futuro mais adiante, eu gostaria que a professora Edna nos falasse, né, como funciona esse curso. Esse curso nós estamos proporcionando, né, para essas crianças. De início, né, primeiramente, nós vamos fazer lá na colônia Z3. Mas a ideia desse projeto, como bem o Arturo falou, vamos fazer em todas as praias, sendo de 15 em 15 dias, né, ou uma vez por semana, sendo aos sábados, começando pela Z3, Barro Duro e Laranjal, depois, ali, o Santo Antônio e o Valverde. E as mães dessas crianças são convidadas, antes nós fazemos uma reunião com elas, explicando sobre o projeto, sobre as dinâmicas, enfim,
que vamos trabalhar em cima disso, né? As instruções que vão ser dadas, porque a gente sempre fala, às vezes a criança é pequena, é magrinha, não vai conseguir fazer, mas ela vai saber instruir um pai, um avô, um tio, fazer um desengasgo em alguém, que é muito importante isso, né, nos dias de hoje. Então, é sobre isso aí que a gente vai falar e sobre isso também que a gente vai estar trabalhando com essas crianças. O Arturo falou a idade até 14 anos, mas podemos ir até os 16, né, sendo também que as crianças do projeto, né, lá da Gesto, pelo Michael, elas não têm custo algum. As outras crianças que quiserem fazer parte do evento, né, é uma taxa de R$10. Valor simbólico, né, Isso. de R$10. Hora-aula não. Material É a instrução. É R$10 pelo certificado, vamos dizer assim. Para passar a instrução para eles. É R$10. São, então, um período de 4 horas, Sim. o período da manhã para crianças, né? E no período da tarde, isso ao sábado agora, né? São para adultos. A gente está já aproveitando o espaço. Sim. Agora, quinta-feira, então, amanhã, às 18 horas, então, eu e Edna estaremos na Colônia Z3, falando um pouquinho sobre o projeto do Bombeiro Civil Profissional, que já falei para vocês, o projeto do Bombeiro Voluntário do Laranjal, que atende as 3 praias, e o projeto do Bombeiro Mirim, do Bombeiro do Futuro. Eu acho interessante, caso alguém tenha interesse, dúvida, questionamento, né, poder nos visitar amanhã. A partir das 18 horas nós estaremos na Colônia Z3. Vou chegar um pouquinho antes para tomar um cafezinho, né? No prédio da Gesto, com a colaboradora, também uma pessoa que nos recebeu, né, de uma forma muito efetiva, abraçou a causa já desde o início, a escola do bairro também, a comunidade, os moradores ficaram curiosos no primeiro momento, mas depois a gente percebeu notoriamente que tem um interesse, que se a gente prevenir, a gente vai evitar danos colaterais no futuro. Então, amanhã, a partir das suas 18 horas, eu e a professora Edna estaremos na empresa, então, Gesto, né, na Escola Gesto, na Colônia Z3, para estar falando um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre o andar do desempenho do bombeiro voluntário, do bombeiro profissional e também do bombeiro mirim, chamado também de bombeiro do futuro. Programa UPACAF e a comunidade, você pode assistir pela rede social e canal 14 da NET. Programa UPACAF e a comunidade tem aí mais de 20 anos, né, no ar aqui, sempre trazendo matéria e pautas importantes aí para a comunidade ficar sabendo. E você que está nos assistindo pela rede social, lembrando que esse programa vai ao ar todo sábado às 13 horas, e nesse sábado nós vamos estar apresentando esse programa, essa entrevista importante aí. E além disso, nós também estamos também na Rádio Tropical FM, também falando, né, essa matéria também vai mais tarde, claro, às 13 horas na TV comunitária, e às 15 horas ou 16 horas vai pela Rádio Tropical, que a gente roda a matéria também na Rádio Tropical FM. Tá? Todo sábado, a partir das 13 horas aqui na TV comunitária, e às 15 horas na Rádio Tropical FM. Você continue aí nos assistindo. Esse programa é direcionado à comunidade. E quero que vocês compartilhem cada vez mais quem nos assistir pela rede social aí, para ter mais alcance. Além do canal 14 da NET, que a gente, né, tem um grande alcance aí, né, o pessoal nos assiste no sábado, e nas reprises durante a semana, tá? Então, você que vai receber o encarte aí da entrevista, né, fique ligado aí no sábado aí para poder ter todas essas informações. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu acho que a Edith falou. Mãe de primeira viagem, muitas vezes a criança se engasga com leite.
Como é que é feito o socorro? Tem como tu nos explicar, assim? Porque vocês dão uma aula prática sobre isso também, né? Então, eu gostaria que tu nos falasse para nós aí, para o pessoal que está nos assistindo. Até, inclusive, eu falo sempre nisso, né? Porque nós, mães, que além de ser profissional, sou mãe e sou mulher, né? A gente fica meio nervosa com os nossos filhos, com pessoas conhecidas. Mas a manobra é uma manobra muito rápida, tá? Não tem nenhuma boneca aí? Não, aqui não tem boneca. Eu não sabia que a gente ia chegar nessa pauta, mas eu vi não ali tem que problema. falasse. Mas é só para orientação, né? Claro. Qual é Não tem o problema. procedimento A gente vira a criança, né? Com sua licença. Consegue fazer? Olha. Nós temos aqui, obviamente, um extintor, né? Até já aproveitando o espaço, né, pessoal? Todos os nossos insumos, equipamentos, eles estarão disponíveis na empresa Gesto, né, na Escola Gesto, a partir de sábado, né, para que vocês vão ter um aulão gratuito, tá? Tem direito a um diploma, obviamente, fazendo a inscrição, a taxa de R$10, e o bombeiro profissional civil, depois a gente vai fazer um projeto e criar um cronograma para 2025. Mas então, pegando um exemplo só de uma situação onde a gente tem uma criança numa situação de afogamento, seja ele por sólido, né, que aí seria uma obstrução de via aérea, ou um afogamento em virtude, por exemplo, do leite. A gente não vai ter esse insumo aqui para poder trabalhar, né? Mas eu tenho um extintor. Então o procedimento a gente identificou que não tem ventilação, não tem respiração nessa criança. Essa criança ela é de pequeno porte, a gente vai colocar ela então na nossa parte, com licença. Quer fazer uma? Pode fazer. Bom, então eu pego, coloco a criança, o rosto da criança entre meus dedos, encaixo no queixo da criança e vou colocar ela no ângulo de 45 graus, virada para baixo. Por que virada para baixo? Porque a gravidade vai facilitar que esse objeto venha a sair. A gente vai colocar, então, ela amparada nessa forma e vamos dar 3 batidas nas costas, na escápula. Não vamos esquecer que é uma criança de colo. Então, dependendo da intensidade, a gente pode gerar uma lesão de um trauma. Tomar o cuidado com a mão espalmada, a gente deu 3 batidas. Não teve retorno, a gente vira a criança. Perfeito, a imagem facilita pra gente. A gente vira a criança, verifica sinais vitais. Não identificados sinais vitais, a gente abre a cavidade da boca da criança. Todavia, devemos que levar em consideração o seguinte, que a criança é nosso filho, nosso parente. A gente não vai se expor a um contato, seja com uma pessoa adulta, por exemplo, com a saliva, botar nossa mão na boca de qualquer pessoa. Existe o risco de corte da nossa mão através da mordedura, né? Exatamente, ó, bater na parte da escápula. Posicionamento, então a imagem fala por si só. Deu 3 batidas, 5 batidas, adiantou? Ó, não adiantou? A gente volta novamente. Nesse caso, pode vir a agravar para a situação de que a criança entre em hipóxia, né? Asfixia, falta de oxigênio. Aí a gente tem que começar as manobras de compressão da caixa torácica da criança, utilizando dos 2 polegares, né? Ele vai apertar com a intensidade baixa, a gente segura a criança no colo, faz a compressão, e tão logo a criança tem a tendência de vir a voltar a respirar. Pode também, em algumas circunstâncias, a gente se deparar com uma situação um pouco diferente, onde a criança ela não está vinculada, a um sufocamento em virtude de sólido, em virtude de líquido. Tá? Então aí a gente tem que fazer essa desobstrução de via respiratória. Edna? Pode falar? Programa, pode? Então o nosso processo a gente geralmente faz um tamponamento da narina, porque é um objeto pastoso, por exemplo, um leite materno. A gente então faz a tamponamento, a gente faz a sucção pela narina oposta. Então tampei a minha narina esquerda e com a minha boca eu vou fazer a sucção.
desse objeto, desse corpo estranho, desse objeto pastoso, que geralmente é leite, ou aquela papa, né, que a criança geralmente se alimenta, pode vir a estar bloqueando essa capacidade. Mas o principal elemento e primordial é a gente analisar o que a gente está dando para a criança, sempre trabalhar na preventiva, avaliar a criança, nunca deixar a criança sozinha, né, tomar os cuidados necessários para que ela não tenha uma questão cultural de colocar qualquer objeto na boca, porque a gente está falando de uma situação, meu caro, e a gente está falando na situação de uma obstrução de via aérea, ou por corpo líquido, ou por corpo sólido. Mas a gente tem que levar em consideração, às vezes, as nossas tomadas, né? Falando um pouquinho sobre acidente doméstico. Lembrando também que a gente só pode pensar se a gente vê, né, o objeto. Senão a gente vai causar mais lesão na Pensar, a gente refere à retirada do objeto, né? Todavia, isso no caso onde a criança não está em crise de epilepsia, né? Quando ela está convulsionando, os dentes batem, né? Aí, então a gente faz só a lateralização para evitar um engasgo, por exemplo, né, com a própria saliva, né? A gente não engole a língua, né? Que geralmente dizem que a gente engole a língua. Não é o caso. A gente só tem que lateralizar, proteger a cabeça desta pessoa que é vitimada e, a partir daí, fazer as avaliações posteriores a ela passar essa crise convulsiva. Programa UPA Café a Comunidade, todo sábado, a partir das 13 horas aí, aqui no canal 14 da NET, no Facebook, na página TVC Pelotas, no YouTube, no Instagram, todas as plataformas aí a gente está com o programa UPA Café e a Comunidade. Todo sábado, e a gente sempre trazendo convidados aí para discutir assuntos da comunidade. Segurança do trabalho. Qual é a orientação que tu dá para um trabalhador de uma empresa? No caso, que usa extintor, usa... tu já até a gente está aqui para te fazer um exemplo como que a empresa tem que funcionar, qual é adequado para a segurança do trabalho do trabalhador que está ali. Perfeito. Vamos pensar então, pessoal, a segurança do trabalho, ela é a soma de elementos que juntos e implantados minimizam danos patrimonial, que é o bem estrutural de uma empresa, patrimônio de biodiversidade, fauna e flora, e o principal patrimônio que a empresa tem de maior, que é a vida humana dos seus colaboradores. A segurança do trabalho, ela visa isso. Porém, isso lá em 76, quando foi criada alterações, né, nas leis brasileiras, né, depois, obviamente, teve a questão de época getulista, a parte de consolidação das leis trabalhistas, a criação de empresas que cuidam mais sobre os seus trabalhadores. Nos primórdios, se trabalhava com uma parte de produtividade sem qualidade. E diante disso, o que o empresário percebeu? Que se eu tiver qualidade de vida do meu trabalhador, eu vou fazer com que ele renda mais. Ele rendendo mais, o que ele faz? Dá mais lucro para a empresa. Então, hoje em dia, o mercado, o cenário vinculado à segurança do trabalho evoluiu muito. Mas não é só pelo o trabalhador render mais. Não, é porque o empregador, o contratante, o empresário, o investidor, o diretor, o administrador, ele deu mais condições para que a pessoa consiga render mais. E para quem trabalha nas alturas, com andaime, qual é a orientação que vocês dão para a pessoa que está trabalhando? Porque corre muito acidente, né? Está pintando um edifício, alguma coisa, com andaime, com a própria, como é que se chama? Elevador? Isso, a gente, até pegando um gancho, né? A gente, se um amigo não se recorda, nós tivemos aí, acho que talvez nos últimos 60 dias, duas quedas de elevadores, né? Acho que foi no norte do país e uma região de São Paulo. Pessoal, bom, primeira coisa, em questão de elevador, tá? Primeira coisa, quando a gente entra no elevador, certifica que ele está ali, né? Sim. Perfeito. Segunda coisa, olhem que vai estar fixado na parede, é obrigatório isso, tá? Perante a NR12, máquinas e equipamentos. Obrigatoriamente tem que dizer quando é que foi realizada a
a última manutenção desse dispositivo. Porque ele tem que ser feito uma manutenção no mínimo de 6 em 6 meses, tá? Uma vez ao ano. Dependendo da inconformidade, pode ser feito mais ou menos tempo. Depende muito do plano de manutenção, controle e segurança do condomínio, né, que é o proprietário da estrutura. Já com relação à parte de segurança do trabalho, não só com máquinas, vamos pensar na questão de conduta do trabalhador, né? Pensar em conduta do trabalhador, me diga uma coisa. O que elimina o risco de queda? Eu não subi em altura. Sim. O que controla o risco de queda? Eu subi numa escada toda adequada com os dispositivos de segurança. E o que minimiza o dano? Eu usar o cinto de segurança. Então, se a gente for parar para pensar, o primeiro momento que a gente pensa é o quê? Sobre o cinto de segurança. Sim. Então, isso é uma cultura popular, essa é uma cultura social, uma cultura errônea, onde se pensa só no EPI e não se pensa no investimento de grandes relevâncias que vai evitar a necessidade, às vezes até, de isentar o EPI. O EPI é um dispositivo que vai minimizar o dano, mas o risco vai continuar ali. Então, pensar preventivamente, ter uma cultura prevencionista é o objetivo aqui meu, da Edna e dos bombeiros civis, do pessoal da segurança do trabalho e dos técnicos de enfermagem, é evitar acidentes de trabalho, atuando principalmente no pilar preventivo. Caso apresente algum tipo de lacuna e falha, a gente faz check-ups periodicamente, a gente trabalha na corretiva. Esperamos sempre que todo mundo possa voltar para suas casas com segurança. E respeito à segurança sobre incêndio, né? Muitas vezes um botijão que explode. Qual é a orientação para as pessoas, no caso, pode acontecer, pegou fogo num fogão, no cilindro. Qual é a orientação que tem aí para a pessoa poder socorrer, né? Porque muitas vezes está ali, ó, é dentro de casa, Sim. Muitas vezes é na rua. Qual é a orientação para a pessoa conseguir? Perfeito. Pessoal, só deixar assim claro, com relação a projeto de prevenção e combate a incêndio, o chamado PPCI. Ele é um projeto confeccionado pelo pessoal da engenharia e da arquitetura, né, desenho técnico e edificações, que dimensiona conforme normas chamadas NBRs, normas brasileiras regulamentadoras, que vai fazer o dimensionamento do que precisa ter na empresa e o que não precisa ter. O que acontece muitas das vezes? A empresa não tem os dispositivos, só que a empresa precisa se regularizar. Nesse tocante, nessa lacuna, nessa brecha, pega-se uma linha tangente, que é o quê? Nós não vamos arrumar o que a gente tem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar extintor, lâmpada de emergência e dê o treinamento. Ajusta, regulariza? Não, mas diminui a chance de uma ocorrência. Até porque uma das coisas que eu falo em palestra é, a gente tem que entender o seguinte, que não adianta eu ter o extintor e não saber utilizá-lo. Eu tenho que ter o dispositivo de combate a incêndio e extintor e ele ser utilizado da melhor forma possível na hora aplicável. Tá? Então, ter o curso de prevenção e combate a incêndio é obrigatório para tudo que é de empresa, tudo que é edificação. Vai depender muito do grau de risco, quantidade de funcionários, o tipo de trabalho que se realiza na empresa para ver a necessidade ou não de um treinamento mais detalhado. Trabalho mais na área da praia, Z3, como tu falou, a Z3 ela passou por uma enchente agora. E qual foi assim? Porque na verdade teve vários voluntários. Eu acho que com certeza vocês estavam nessa, porque o pessoal militar, bombeiro, as pessoas voluntários no caso. Vocês vão estar preparando também por causa de uma segurança, se aconteça outra. Para poder ajudar, como é que vai ser esse preparo para essas pessoas voluntárias? A gente vem já buscando empresas parceiras no âmbito privado, no âmbito público, a fim de abraçar a causa junto com a gente. Tá? Já entramos em contato com algumas empresas, tá? Por exemplo, alguma que trabalha com biscoitos, né? Para que a gente consiga ofertar às nossas crianças de baixa renda um lanchezinho ao final da tarde, né? Da sua atividade dinâmica.
Nas atividades dinâmicas com crianças, a gente trabalha com bambolê, com bola, com corda, pular corda. A gente faz dinâmicas um pouco mais diferenciadas de organização de materiais. Tem o hino do bombeirinho, né, Edna? Precisamos também de corda, tu já falasse? Isso, corda. Cone, coletes, lona, é muito importante, boia. A gente está com a ideia também, né? Estamos esperando ponto de vista da Secretaria de Qualidade Ambiental. Sim. A gente tem um pequeno botezinho, até quem tiver um bote queira doar para o projeto Bombeiro Voluntário do Laranjal. Nossos contatos, né? Então, estão aí na tela, né? A gente tem uma ideia de trabalhar também a parte com a criança, né? Obviamente com todos os devidos cuidados. Eu não só como bombeiro civil, também tenho registro como mergulhador, né? Então tenho a proficiência, a liberação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul para ser instrutor de combate a incêndio, né? Registrado e vigente a certificação. Sim. Então a gente tem um teor principalmente assim, de formar crianças para o futuro, estarem preparadas para... Deu um problema na colônia Z3, que é o nosso carro chefe, né, o nosso início, estarem preparadas, eles saberem o que fazer. Porque hoje, meu caro, se a gente for parar para pensar, e eu não quero tirar o mérito ou dar mérito a alguém. O que eu posso dizer é que às 5 horas da tarde, eu sendo morador da Praia do Laranjal, eu vou sair do centro da região, próximo à Praça Coronel Pedro Osório, próximo da prefeitura, tá? Com o meu veículo de resposta rápida, um caminhão, por exemplo, ou um veículo de pequeno porte, veículo de resposta rápida, em deslocamento até a Praia do Laranjal, eu vou demorar em torno de 20 a 30 minutos no mínimo. 20 a 30 minutos no mínimo, uma casa já tomou-se, já está em fase de desabamento, possivelmente, dependendo da característica da ocorrência. Isso nós pensamos só em Laranjal, né? Tu falou, leva mais ou menos uns 30 minutos para o caminhão do bombeiro chegar ali para socorrer. Eu. Qual é a orientação? Cada dia vai ser um processo. Qual é a orientação para tentar amenizar? Que a pessoa entra em desespero, está incendiando, ou coisa. Qual é a orientação que tu dá para um cidadão ali para ajudar, para poder tentar apagar enquanto que não chega o bombeiro? Fogo, perfeita pergunta do senhor. Pegou fogo em algum ponto da casa. Sim, sim. Bom, primeira coisa, eu não vendo extintor, viu? Deixa bem claro. Sim. Porém, pessoal, não custa nada todo mundo ter um extintor em casa. Quem mora em condomínio, prédio vertical, enfim, não vou entrar na característica de qual tipo de prédio, mas é obrigatório que tenha extintor. Os condomínios devem ofertar treinamento obrigatório para os inquilinos de como usar o extintor. Então, nos halls de entrada, geralmente tem. Isso aí eu acho que foi um incêndio aqui em Pelotas, não foi? Isso. Foi aqui numa... acho que foi uma revenda de veículo ou uma oficina, né? O que acontece? Oficina, tu tem material de corte, trabalha quente, NR34, soldas, esmerilhar, desbastar. Gerou uma faísca. Tu tem um cilindro chamado de oxigênio industrial, que ele é o cilindro preto. Tu tem um cilindro, né, de acetileno. A queima dessa mistura gera um maçarico, né? Então, se eu tenho vazamento de uma graxa num caminhão, vazamento de um diesel de uma caminhonete ou vazamento de uma gasolina de um carro, né? Eu tenho material combustível no seu estado líquido. O combustível no estado líquido não pega fogo? Não. O que pega fogo é o gás que sai do estado líquido. Sim. Então, se eu tenho gás, eu tenho corrente de vento, se eu tenho um dia quente, se eu tenho alguém que faz algum tipo de descarte de uma butuca de cigarro de um local equivocado, eu tenho ponto de ignição que pode vir a ocorrer, um princípio de incêndio. Se eu não tenho uma equipe treinada para saber usar o extintor, e se o extintor vai estar na validade, porque tem isso também, né? Não adianta eu ter um extintor e ele não está na validade. Sim. O extintor ele deve ser adequado às características da edificação, tem que estar 1,60 do solo,
Ele não pode estar obstruído, não pode estar fora da validade. A validade dele é de no mínimo 1 ano. Em condições de uso, tá? Basicamente é um procedimento básico que tem que se ter no extintor. Esse aqui, por exemplo, é um extintor BC, para pó químico seco. É um extintor que vai apagar fogo em equipamentos elétricos e equipamentos líquidos inflamáveis. Ah, mas o Arthur e o extintor de água? O extintor de água ele não é aplicado para líquido inflamável, porque tem uma mistura adjacente com que faz que as matérias não se misturem e venha o fogo se expandir. Tenho também a situação do extintor de água ser utilizado em equipamentos elétricos energizados, gerar um aumento da propagação do fogo. Dentro de um protocolo de emergência, hoje, o que a gente recomenda? Em caso de incêndio, identificou o princípio de incêndio, pega o extintor e usa. Sim. Agora, identificou o fogo, ele está em grandes proporções, desliga geral e evacua o prédio. Ninguém vai ser super-herói, pessoal, do dia para a noite. Nem os melhores profissionais, tanto dos bombeiros militares quanto civis, amigos, conhecidos, colegas, né, concorrentes, vão entrar num cenário perigoso. A gente tem que entender que o primeiro bem maior que a gente tem é a vida, né? Existe uma regra básica de cuidar da nossa equipe, cuidar de mim, pensar primeiro em mim, segundo em mim, terceiro eu tenho que analisar a minha equipe que está ali junto comigo, naquela luta, naquela frente de trabalho, naquela área quente, e posteriormente eu também tenho que saber que tem alguém lá em casa me esperando. Sim. A minha família, meus filhos, né? Meu cachorro, né? A minha esposa. A gente tem que entender que o bem maior que alguém pode ter, né, são as pessoas ao seu redor. No caso, como vocês vão atuar mais na Praia do Laranjal, na Z3, caso de um afogamento, qual é a orientação que vocês dão para a pessoa que já vai ser voluntário? Perfeito. Qual é a orientação que vocês dão? Perfeito. Nesse caso, Valdir, a gente já trabalha de uma forma diferente. A gente trabalha como bombeiro prevencionista, né? Agora a gente chegando essa época de novembro, dezembro, a guarnição militar, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, faz um processo seletivo para escolher bombeiros guarda-vidas. É um procedimento e treinamento detalhado deles. Hoje em dia, nosso projeto ele visa atender o pilar preventivo, educacional e não operacional. O operacional a gente vai deixar a cargo deles. Mas em caso de afogamento, a gente vai ter dentro da Praia do Laranjal, Balneário dos Prazeres, né, na transição do Totó ali, para quem conhece, né, até a Praia da Z3, né, na colônia Z3, vai ter guarnições subdivididas por, no mínimo, 2 guarda-vidas, que vão vir a atender às necessidades. Existe um protocolo diferenciado para afogamento, né? Tem escalas de classificação para a gente analisar o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Mas, por exemplo, a manobra de ventilação, né, é um procedimento. Outro procedimento é a compressão torácica. E algum dos procedimentos também é a lateralização. Depende muito da ocorrência, porque a gente trabalha com a questão do afogamento, né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte: nós estamos num Brasil que é um clima tropical, né? A gente de vez em quando enxerga jacaré na beira da Praia do Laranjal, né? Então a ocorrência ela não pode às vezes ser do afogamento. Ela pode ser de uma corrente de retorno, uma corrente de maré de retorno. Ela pode ser por causa de uma queima de uma água viva. Sim. Ela pode ser aquela senhora que ela é diabética, ela foi para beira da praia e começou a comer picolé. Sim. O primeiro socorro, o primeiro atendimento do bombeiro voluntário, do bombeiro guarda-vida, do bombeiro civil ou do bombeiro militar é controlar a situação com as técnicas mais básicas necessárias. A gente não precisa ser super-herói, a gente precisa com que essa pessoa vitimada, se sentindo mal, possa voltar para casa, para quem está esperando ela em casa. Programa UPACAF e a comunidade, todo sábado, a partir das 13 horas, a gente se encontra aqui, no canal 14 da NET, também aí nas redes sociais. Né? O programa é de 55 minutos, na verdade 1 hora, mas é 55 minutos, até para ter o intervalo,
para que possa entrar outro programa, né? E lembrando aí que nós também estamos aí na Rádio Tropical FM 87.7, todo sábado a partir das 15 horas, né? Às 13 horas aqui no canal 14 da NET e nas redes sociais. E a partir das 15 horas até as 17 horas, nós estamos lá na Rádio Tropical, trazendo muita informação, fazendo um debate e rodando também a matéria que a gente fez para esse sábado na TV comunitária. Birinha, quantos minutos a gente tem, Birinha? 10 minutos, né? Ainda temos mais assunto, que de repente perfeito, falta perfeito. alguma coisa que tu queira falar e que a Edna também Edna, queira falar. gostaria? Algum assunto? Eu gostaria de agradecer a oportunidade dada assim, a nós pelo senhor. Tá. Não, que a gente tem ainda uns minutos. Se falta alguma coisa, vamos tocando, que 10 minutos ainda é muito tempo. Não, perfeito. Enfim, Tu pessoal, ia fazer uma demonstrativa com... com utilização do extintor, Isso. eu até poderia fazer, mas aí a gente tem algumas restrições, Tá, né? então tá. Mas só a caráter de conhecimento, pessoal, né? Vou botar o extintor aqui no colo, né? O extintor, então, é um dispositivo cilíndrico, pintado na cor vermelha. Obrigatoriamente, ele tem que estar a 1,60 do solo. Abaixo disso pode? Pode. Acima disso pode? Não. Por quê? A população mundial tem uma média de altura. A 1,60 do solo, nunca obstruído, e não pode estar atrás de nada, não pode estar embaixo de nada, nunca bloqueado, não pode ter nada ao seu redor. Tem que ter 1 metro quadrado de qualquer tipo de obstáculo, não possa estar na sua volta. Ele tem que ter condições de uso visuais, inspeção de mangueira, de manômetro. Manômetro, para quem não sabe, pessoal, é um relógio que a gente tem no dispositivo. Esse relógio, ele vai ter uma seta indicativa. Essa seta indicativa, ela pontua se tem qualidade de pressão ou não no nosso dispositivo. Os extintores também vão ter selo do Inmetro para avaliação da qualidade do produto, do insumo que se encontra ali dentro. Hoje em dia a gente tem o extintor ABC, fosfato de monoamônia ou cloreto de amônia. O extintor que hoje é o obrigatório, o recomendado para todos. Por quê? Porque ele é o A, ele vai apagar fogo em materiais sólidos. B, vai apagar fogo em líquidos inflamáveis. E C, vai apagar fogo em equipamentos elétricos. Detalhe importante, se eu utilizar o extintor ABC em equipamentos elétricos, eu estarei danificando o material. Imaginem um insumo, um dispositivo tecnológico, né? Aquele computador da maçãzinha que vocês compraram, que pagaram 15 mil reais, entrou em combustão e você pega o extintor e usa, ele não vai prestar mais. Agora, se porventura você tem um extintor de gás carbônico, de CO2, esse sim é único e exclusivamente destinado para apagar fogo em equipamentos elétricos. E por fim tem o extintor de água, o AP, 10 litros d'água. Porém, o de água ele é único e exclusivamente utilizado em locais onde tem uma abundância em madeiras, serrarias, serralherias, algumas localidades que têm armazenamento de madeira, né? Aí há necessidade. Então, hoje em dia, nós temos os extintores convencionais. Os extintores A, de água, B, de pó, C, de gás carbônico. Para que as pessoas não tenham dúvida, foi criado o quê? O extintor ABC, 3 em 1, constando o seguinte, que esse extintor vai fazer o método de abafamento e caso a gente venha vivenciar um princípio de incêndio, eu não ficar na dúvida. Porque se eu usar o extintor de água, eu tomo choque. Se eu utilizar o extintor de pó, eu posso não apagar o fogo em madeira. Então, a madeira é apagada através do método de resfriamento com água. O líquido inflamável é apagado através do abafamento do extintor de pó.
E o equipamento energizado elétrico, ele é apagado, extinto o fogo, através do gás carbônico, um gás gelado, que não deixa resíduo, vindo a não danificar o material. Basicamente, hoje a gente tem esses 3 equipamentos. Existem mais alguns, mais sofisticados e detalhados para algum tipo de segmento, que eu não vou entrar no mérito para não confundir a cabeça do nosso caro ouvinte, telespectador. Programa UPACAF. A comunidade está quase chegando ao final, mas temos alguns minutinhos aí, uns 3 minutos, né, Brinha? Uns 3 minutos ainda para a gente encerrar. Caso de um curto-circuito, né, numa tomada, qual é a orientação que dá para o morador dessa residência? Porque começa a sair o fogo ali. Perfeito, qual é a orientação perfeita. que dá? Boa pergunta do colega, por quê? O principal elemento que gera um dano grandioso é a falta de treinamento, capacitação e do equipamento. Não adianta eu ter os melhores equipamentos de combate a incêndio, extintor, se eu não souber usá-los. Não vai ter efetividade. Por isso que foi extinto o extintor dos carros. Sim. Porque as pessoas tinham extintor, mas não sabiam usar. Nem achavam. Às vezes nem achavam, né? Sim. Agora, se eu tenho treinamento sobre o uso correto do extintor, se eu tenho o extintor à minha disposição, eu já minimizo o dano em grandes proporções. Pegando a parte elétrica, então, hoje o que causa incêndio no Brasil e no mundo, em grande volume, né? Pegando alguns casos aí, Catedral de Notre Dame, né? Na França. Nós também tivemos o Museu de História Natural no município, no estado de Niterói, Rio de Janeiro. Nós tivemos no Rio de Janeiro, nós tivemos uma ocorrência no Ninho do Urubu com crianças por causa do ar-condicionado, né? Para quem tem um pouquinho mais de idade, pessoal, eu não vou falar a minha idade, mas eu me recordo de ter estudado o prédio Joelma, prédio Andradas, sim, incêndios de grandes proporções em prédios verticais, que em virtude da falta de treinamento, capacitação, extintores, tivemos vítimas. O World Trade Center. Então os incêndios, eles podem ocorrer a qualquer momento. A gente que precisa estar preparado. Então existe, acho que para nós concluir, sim, aqui, para não até porque muito, já está chegando ao final aí. Nós temos então uma obrigatoriedade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que vai falar que tudo que é empresa é obrigatória a ter um curso chamado de Brigada de Incêndio, ou também denominado por Brigadista de Emergência. É um curso no mínimo de 4 horas a 5 horas. Ele é ministrado por um profissional habilitado. Meus contatos estão abaixo aí depois no vídeo. Onde o curso ele vai propiciar ao aluno saber o que fazer e o que não fazer. Porque, como bem falei para o amigo, sim, não adianta eu ter o dispositivo e não saber utilizar da forma correta. Para te despedir? Pessoal, agradeço muito a oportunidade, a atenção, a compreensão, a paciência. Acredito que eu e a professora Edna tenhamos ofertado as informações pertinentes para que no futuro não tão distante, agora sábado dessa semana, né? Me foge a data agora, o número preciso. A partir das 14 horas estaremos na colônia Z3. Vamos botar nossa equipe multiprofissional, vai ter gazebo, nós estamos conseguindo uma empresa parceira que vai fazer a doação de brindes, né? Do insumo alimentício também. Espero também, caso alguém que esteja vendo queira colaborar, o telefone também está abaixo ali, né? O pessoal, sim, vai direcionar nossos contatos. A gente aceita a doação, projeto voluntário, tá? Tem o intuito principal de formar crianças para o futuro e formar jovens para caminhos seguros, sadios e profissionalizantes. Estamos chegando ao final. Edna, para se despedir. Agradeço a todos. Como bem o Arturo falou, sábados. Esperamos vocês às 14 horas lá no prédio da Gesto. Tem uma praça na frente ali, onde a gente vai fazer algumas atividades com as crianças também. Muito obrigada, seu Valdir. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade.